Fala galera ligada no canal do Garibaldo, tudo beleza? Então, deixa aí seu like, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdo sobre futebol. Chegou a vez da Alemanha Oriental na nossa série de seleções alternativas. Como seriam essas seleções se elas existissem ou se elas ainda existissem? E o episódio de hoje é como seria a seleção alemã oriental em 2026. Se preparando para a Copa do Mundo caso se classificasse. Então, como já é de costume desses vídeos, vou falar da história do país, vou falar da história da esportiva, fazer a minha convocação de 26 nomes, apresentar minha escalação, vou botar tudo na descrição, vou colocar também os jogadores que seriam elegíveis para a seleção, mas que não entraram na minha convocação, para você também aí montar sua seleção, a sua escalação aí da Alemanha Oriental nos dias atuais. A história da Alemanha Oriental começa logo após a Segunda Guerra Mundial, com a derrota do nazismo. Após o confronto, o país germânico foi ocupado pelos aliados, União Soviética, Estados Unidos, França e Reino Unido, que dividiram o país igualmente em 4 zonas de ocupação. Porém, foi nessa época que estava começando a Guerra Fria, e a cortina de ferro já começava a separar entre Europa socialista e Europa capitalista. Em 1948, surgiu o Plano Marshall. Foi um programa dos Estados Unidos para reativar a economia dos países europeus após o confronto da Segunda Grande Guerra, oferecendo empréstimos a juros baixos. E assim que a Alemanha aceitou esse empréstimo para salvar sua economia, os soviéticos não gostaram nada disso e começaram a impedir que suprimentos chegassem a Berlim. E para isso, bloquearam todas as rotas terrestres. Só que aí os americanos responderam e começaram a enviar os suprimentos por vias aéreas. Enfurecida, a União Soviética resolveu dividir o país em 2, formando assim a República Federal da Alemanha, que era a Alemanha Ocidental, e a República Democrática Alemã, que era a Alemanha Oriental. Enquanto o lado ocidental seguiu as políticas do Ocidente e a Alemanha Oriental seguiu as políticas soviéticas, ou seja, seguiu um regime comunista fechado. Na prática, o lado oriental foi, na verdade, mais um estado satélite da URSS. Durante anos, as duas Alemanhas nem tinham relações diplomáticas entre si. Em 1961, o maior símbolo dessa divisão foi construído, o Muro de Berlim, que servia para que os alemães não fugissem para o lado ocidental. Com o colapso do comunismo nos anos 80, o lado oriental começou a perder muita força e protestos começaram a rolar pedindo mudanças políticas e liberdade, até que a própria Alemanha Oriental resolveu abrir suas fronteiras para o Ocidente. Em 9 de novembro de 89, as fronteiras se abriram e o Muro de Berlim começou a ser derrubado. Depois, a própria República Democrática Alemã se dissolveu com o Tratado da Reunificação, assinado em setembro de 1990, que tornou a Alemanha uma só. Falando agora da história desportiva, da história do futebol, o país não teve muita história no futebol, porque também não teve desenvolvimento nenhum no esporte. Para você ter uma noção, a seleção da Alemanha Oriental jogou uma única Copa do Mundo, que foi, por ironia do destino, na Alemanha Ocidental, em 1974. E por mais ironia do destino ainda, as duas Alemanhas chegaram a se enfrentar na primeira fase. O confronto aconteceu na terceira rodada, e o lado ocidental venceu a partida por 1-0, e esse jogo aconteceu em Hamburgo. A Alemanha Oriental foi até a segunda fase. Naquela época, a segunda fase da Copa do Mundo também era a fase de grupos. E ela caiu inclusive no grupo que tinha a seleção brasileira. Chegou a perder do Brasil, 1-0, gol de Rivelino. Porém, teve um bom momento. Em 1976, a Alemanha Oriental foi medalha de ouro nas Olimpíadas. Mas foi só isso. Em relação a jogadores, acho que tem 2 que podem ser destacados aqui. Um é o craque Ballack, sim, o grande nome da Alemanha no início dos anos 2000. Nasceu na Alemanha Oriental, porém começou a jogar profissionalmente já quando ocorreu a reunificação. Assim como Toni Kroos. Sim, o Toni Kroos nasceu na Alemanha Oriental. Mas também, quando começou a jogar, já estava tudo reunificado. Só para mostrar como o futebol e toda a Alemanha Oriental foi pouco desenvolvida, esse aí é o mapa de sedes da última Eurocopa que ocorreu na Alemanha. Você vê que a grande maioria das cidades são do lado ocidental. Ou então esse é o mapa de times da atual Bundesliga. A grande maioria também é tudo do lado ocidental. Dentre os times do lado
Oriental, quem se destaca é o Leipzig, o Red Bull Leipzig. Mas, como ele foi construído com investimentos capitalistas, dá para imaginar que ele nem existiria nos dias atuais se a Alemanha Oriental ainda existisse. Vamos ao que importa então, a convocação. Os nomes que representariam a Alemanha Oriental nos dias atuais. Foi um trabalho duro para achar jogadores nascidos no lado do Oriente, para poder formar uma seleção. Mas tá aí a convocação. E ela é a seguinte: goleiros: Markus Schubert, Paderborn, Florian Stritzel, Weihen Wiesbaden, Tim Schreiber, Dinamo Dresden. Defensores: Paul Jekyll, Preußen Münster, Felix Udokai, Besiktas, Julian Echeberger, Hertha Berlin, Linus Getscher, Hertha Berlin, Franz Pfani, Hansa Rostock, Toni Leistner, Hertha Berlin, Tobias Miller, Magdeburg, Maximilian Mittelstadt, Stuttgart, Luca Netzi, Borussia Mönchengladbach. Meio-campistas: Robert Andrich, Bayer Leverkusen, Tom Kraus, Colônia, Arne Meyer, Augsburg, Leonardo Bittencourt, alemão com ascendência brasileira, Werder Bremen, Maximilian Arnold, Wolfsburg, Anton Kadi, Augsburg, Julian Gutau, Erzgebirge Aue, Philipp Sander, Borussia Mönchengladbach, Marvin Stefaniak, Erzgebirge Aue. Atacantes: Kevin Schad, Brentford, Maximilian Bayer, Borussia Dortmund, Tim Kleinstein, Borussia Mönchengladbach, Lennart Karl, Bayern de Munique, Leon Lauberbach, Mechelen. Como vocês puderam ver aí, poucos jogadores atuam na seleção alemã, pois, como eu disse, não teve muito desenvolvimento no futebol da região. E só para citar alguns jogadores que ficaram de fora que poderiam ter entrado. Um é o goleiro Ralf Fährmann, veterano que hoje está sem clube, mas é um icônico goleiro do Schalke 04, jogou muitos anos no clube. Poderia ter entrado. Outro, Tom Holtz, zagueiro e lateral esquerdo do Union Berlin, acabou ficando de fora. Outro nome que eu deixei de fora, Merlin Hall, meio atacante do Everton, podia ter entrado também. E agora vamos para a escalação. Quais seriam os 11 titulares da Alemanha Oriental nos dias atuais? Lembrando que a escalação está no 4-3-3. No gol, Schreiber. Na lateral direita, Echeberger. Na zaga, o experiente Leistner e o canhoto Udokai. Na lateral esquerda, Mittelstadt. O meio campo com Andrich na volância, Arnold e Sander mais à frente. Um trio de ataque com o jovem Karl na ponta direita, Bayer no ataque e Schad na ponta esquerda. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Esse foi o vídeo da Alemanha Oriental. E só digo uma coisa, curta o vídeo, comente, compartilhe. Sua interação é muito importante, viu? Se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos sobre futebol. Grande abraço a todos e falou!